Obsessão é o melhor filme do ano? Hoje eu vou fazer uma análise do filme Obsessão, que tá fazendo tanto sucesso tanto na internet, tanto nas salas de cinema. O problema nunca foi o Nick, e sim o Bear. E eu vou te provar isso. Oi gente, eu sou a Ana Ju Ramalho, eu curso jornalismo e eu falo sobre cultura pop. Quem aí nunca entrou na friendzone, né? A gente gosta de alguém, não é recíproco, você supera e segue a sua vida. Vira história pra contar. Mas o Bear não. O Bear não consegue falar o que sente, mas ele também não segue em frente. Ele fica ali esperando o momento certo pra declarar seus sentimentos pra Nick, sua amiga de longa data. Nick o ajudou em momentos muito tristes da sua vida, como o falecimento da sua avó. Ela faz parte do seu grupo de amigos e trabalha com ele também. O Bear só espera que a Nick dê o sinal perfeito de que, na verdade, seus sentimentos são correspondidos, mas ele nunca vem. E que eles vão viver essa fantasia que ele tem criado na própria cabeça durante todo esse tempo. Gostar versus idealizar. A questão pra mim é que desde o início é isso que é. Uma grande fantasia. O que ele enxerga na Nick nunca foi o que ela é verdadeiramente. E pelo pouco que vemos na relação dos dois no início do filme, a gente consegue entender que é isso que o Bear faz o tempo todo. Ele idealiza a Nick. A Nick fala pro Bear que ela planeja pedir demissão, com vontade de se dedicar totalmente à paixão da sua vida, a escrita. O Bear logo começa a pensar em como isso afeta a ele, e não como isso deveria ser bom pra amiga dele, que ele quer que seja feliz. Ele só pensa que agora ela não vai estar mais no trabalho dele o tempo inteiro e ele não vai ter mais esse tanto de contato com ela e como isso deixa triste. Ele não pensa por um segundo se isso faz ela feliz. Ele só pensa que faz ele infeliz. E a Nick já tinha demonstrado diversas vezes o quanto ela estava descontente no trabalho. Como eu já falei, a gente não tem tantas interações assim antes da premissa do filme acontecer. Mas será que se a gente tivesse, a gente ia ver um Bear amando a Nick de verdade? Ele amava ela de verdade ou ele amava o que ele criou da Nick na cabeça dele? Bear e Nick. Bear é um homem de poucos amigos, sem coragem de contar a sua melhor amiga, que ia ver de uma forma romântica. Desleixado. A gente vê que ele se mudou há algum tempo para casa da avó dele, que acabou de falecer, porque ele herdou sua herança. E a decoração continua a mesmíssima coisa. O Bear não mudou nada. No início do filme também, ele chega em casa e ele começa a procurar pelo gato dele. E ele percebe que seu gato faleceu após ingerir alguns medicamentos que tinham por aí. O alcance estava muito fácil. E eu fiquei com isso na cabeça. Se ele sabia que representava um perigo para o seu animal, por que ele deixou em tão fácil alcance? Eu não acho que nada em um filme não seja feito de maneira proposital. Eu acho que essa cena foi feita para mostrar desde o início que o Bear, ele gosta das coisas, mas ele não gasta seu tempo para cuidar mesmo do que ele verdadeiramente ama. O roteiro parece sugerir que ele ama a ideia das coisas e das pessoas, mas não assume a responsabilidade para cuidar delas. E isso vai se repetir durante o filme. Temos pouco da Nick no seu estado normal, e isso é até bom. O filme não enrola muito para começar, o que torna o ritmo muito legal de assistir. Não é maçante, mas também não é rápido demais a ponto de não desenvolver sua trama ou seus personagens. A única coisa que sabemos da Nick é que ela é uma jovem bonita, carismática, que é uma boa amiga, e que seu sonho era de ser escritora. O que mais fica no ar sobre a Nick é o que será que ela tinha a mais para oferecer que foi roubado dela e que ela nunca vai conseguir, porque, como a gente vai ver lá na frente, o final do filme não é muito bom pra Nick também. O desejo. Mais ou menos com uns 20 minutos de filme, o Bear se oferece pra levar a Nick pra casa após um encontro com seus amigos em um bar. Mais cedo, ele tinha passado numa loja meio que mística e tava procurando alguma coisa pra entregar pra Nick no momento em que ele fosse se declarar, porque ele queria se declarar, como se ele estivesse criando coragem pra ir. Acaba que ele compra um salgueiro dos desejos, que era pra Nick. E a ideia do salgueiro é simples. Você faz um pedido e você só tem um, quebra e pronto. Seu desejo se realiza. No momento em que o Bear vai levar a Nick pra casa, ele tem a oportunidade perfeita. A Nick chega a perguntar: você sente alguma coisa por mim? Porque se você sente, é melhor falar agora. E o Bear, como covarde que é, não fala nada. Mas assim que ela entra em casa, ele deseja pro salgueiro que ele deveria ter entregue pra ela e faz o próprio desejo, de maneira egoísta. Ele deseja que a Nick o ame mais do que tudo no mundo. E é isso que ele recebe. Uma pessoa que não tem outra prioridade na vida além dele. Ela não consegue enxergar mais nada além da fixação por ele. No momento em que ele pede, a Nick já começa a agir estranho, como se estivesse lutando lá dentro pelos próprios impulsos. A personalidade dela já dá uma reviravolta meio louca. Mesmo sendo pouca coisa, é bem claro que tem algo errado se você conhece a Nick de verdade. O Bear, como alguém que supostamente a conhece muito bem, deveria ter sido o primeiro a reparar que tinha alguma coisa muito estranha acontecendo ali. E ele até verbaliza isso, mas não faz nada a respeito. A verdadeira Nick é engolida pelo que o Bear quer que ela seja. Ela claramente continua lá dentro, como explicitado no longo diversas vezes. Primeiramente estranhando o próprio comportamento, e depois sofrendo e sendo aprisionada dentro do próprio corpo, sendo nada menos do que uma espectadora das próprias atitudes. O desejo do Bear
é o vilão do filme, não a Nick. A Nick não tem nenhuma ideia ou controle do que tá acontecendo. Se o desejo do Bear é o vilão do filme e a Nick não tem domínio nenhum sobre as próprias atitudes, então a vítima não é o Bear. A vítima não pode ser o homem que a colocou nessa situação. O Bear é o causador do problema. Quando o Bear começa a perceber muito que tem algo errado, quando o problema começa a afetar a ele, não a Nick, ele tenta cancelar seu pedido. Ele liga pra central do Salgueiro dos Desejos e consegue falar com o homem. Um detalhe legal, o homem que tá conversando com ele é o diretor do filme e roteirista, Corey Barker. Eu vou falar um pouquinho mais em como foi a produção desse longa mais tarde, então a gente vai continuar analisando os personagens por enquanto. Ele tenta cancelar o desejo e a voz diz pra ele que ele não pode cancelar, mas ele pergunta se ele quer ouvir ela. E o Bear fica, ouvir ela? E ele fala, a Nick. A Nick de verdade. E aí ele começa a ouvir os gritos de agonia da Nick. Ela tá lá dentro, em sofrimento. E o Bear começa a entender a partir daí que ela tá em sofrimento lá dentro, gritando de agonia. Será que a Nick é realmente o monstro desse filme? Tem uma cena também, mais pra frente, em que a Nick tá dormindo. Aí a gente escuta a verdadeira Nick. Ela consegue falar com o Bear. Ela fala que a Nick de mentira tá dormindo. Então ela consegue se comunicar por enquanto, mas é um período curto. E o Bear fala, não, você é a Nick. Mas ele sabe que não é. E ela fala, ela tá dormindo, me mata. Ela disse que quer acabar com o sofrimento dela. Que ela quer morrer, a continuar com o que tá acontecendo. E ele pergunta pra ela, é tão ruim assim tá comigo? E sai. Pra mim, isso é mais do que uma prova concreta de que ele não liga. O Bear é extremamente egoísta. E não teria problema algum em manter ela em eterna agonia se isso significasse que não ia atingir ele de nenhuma forma. Se ele conseguisse só manter ela ali. No início do vídeo, eu falei sobre Friendzone, e talvez esse seja o maior mérito do filme. O filme começa parecendo ser uma história de um homem rejeitado, mas termina mostrando que a rejeição nunca foi o problema. O problema é acreditar que alguém tem obrigação de corresponder seus sentimentos. A obsessão não é da Nick, a obsessão é do Bear. O Bear não se importa com o que acontece com a Nick de verdade, não até a Nick de mentira impactar a vida dele de alguma forma. Então, pra encerrar um pouco dessa análise dos personagens, a Nick é só alguém que foi muito legal com outra pessoa e em troca recebeu um aprisionamento fatal. O Bear não é a pior pessoa do mundo, ele não é um demônio, mas ele é com certeza quem traz todas as consequências horríveis que acontecem nesse filme. Agora sim, falando um pouco sobre como foi a produção, realizado e dirigido pelo estreante Corey Barker, que ganhou um pouco de repercussão enquanto produzia curtas para o YouTube. Um projeto pequeno, ele tinha um roteiro inteligente e um sonho. O filme agora é uma das maiores bilheterias globais do gênero e arrecadou mais de 400 milhões de dólares a partir de um orçamento de 750 mil dólares, que em Hollywood dá para pagar atualmente uma coxinha e uma coca lá. Tornou-se a maior bilheteria original em live action na década de 2020. O filme registrou aumentos consecutivos de bilheteria ao longo das semanas, um feito que não é visto desde E.T., o extraterrestre, de Steven Spielberg, em 1982. Quando o roteiro de Obsessão tava vagando por aí para saber quem ia ser a produtora que ia investir nesse projeto, já tava causando um bom burburinho na real. As pessoas enxergavam que isso tinha um potencial para se tornar um grande filme. Grandes estúdios foram até o Barker e ofereceram um orçamento muito grande até, mas a condição era que ele alterasse o roteiro original. Eles queriam transformar o Bear num herói mais convencional. Ao invés de ser um protagonista mais moralmente questionável, falho e obcecado, o Bear ia se tornar o genérico do filme de terror. O Corey Barker negou. Ele quis manter sua versão autoral do filme. E isso, eu acho, que foi o que fez toda a diferença. Sem a liberdade para criar exatamente o que ele tinha imaginado, talvez a Obsessão fosse somente mais um genérico de 2026. Mas com a persistência de Corey, foi possível manter uma das melhores coisas desse longa, a originalidade. Devido ao baixo orçamento, o Corey Barker afirmou também que eles só tiveram 20 dias para gravar o longa inteiro. Mas o que esse terror traz de diferente? Vamos por partes. Eu acredito que tem algumas coisas que façam com que ele se destaque mais. A ideia é muito simples. O protagonista apaixonado por sua amiga deseja que ela o ame de volta, mas acaba criando o próprio pesadelo quando esse amor se torna uma obsessão. Mas uma premissa simples não significa necessariamente que a história é ruim. Qualquer história nas mãos certas pode se tornar uma grande história. E as nuances adicionadas claramente fazem esse longa valer a pena. Um bom roteiro e direção. É uma história simples, como eu já disse, mas a forma como essa obsessão é explorada, como seus personagens são desenvolvidos, torna um bom roteiro. Ele funciona porque entende que o terror mais eficaz não nasce apenas do sobrenatural, mas de emoções humanas reconhecíveis. Ao invés de fazer sua história sobre um personagem claramente mal intencionado, o filme apresenta um protagonista movido por insegurança e demonstra que uma premissa simples não significa que não possa ter uma narrativa envolvente, onde os personagens, o conflito e o tema trabalham em conjunto. Já a direção também é um dos fatores principais para esse filme ser tão eficaz, porque ele também coloca como o medo não precisa ser
pelo susto. Não precisa de cenas explícitas de violência o tempo todo. Não que esse filme não tenha, mas quando tem, são em horas certeiras, que fazem você sentir uma tensão de verdade. O diretor vai criando uma atmosfera de desconforto que vai crescendo cada vez mais. A gente acompanha a deterioração junto com o protagonista, o que torna a experiência só mais angustiante. A linguagem visual também reforça esses temas no filme. A câmera frequentemente aproxima o espectador dos personagens, utilizando enquadramentos fechados, que cria uma sensação de intimidade, mas ao mesmo tempo de aprisionamento. Conforme a obsessão aumenta, os espaços ficam cada vez mais sufocantes e reflete visualmente a perda de liberdade e o controle exercido sobre a vida. Efeitos bem executados também. Falta de recursos levam um bom diretor a utilizar a sua criatividade. Nesse caso, a maquiagem foi uma grande aliada de obsessão, que não contém tantos dos famosos jumpscare, mas as cenas que perturbam muitas vezes foram feitas com luz de som e uma maquiagem para deformar o rosto. Atuação fenomenal. Uma salva de palmas pro profissional. I Need Never Read carrega esse filme. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Nada contra o Michael Johnston, tá? Que interpreta o Bear. Eu acho que ele, inclusive, mantém a cara de coitado que ele precisa durante todo o filme. Mas o papel dele não exige tanto quanto o da Indy, que interpreta a Nick. E olha, ela entrega. O olhar perdido quando a verdadeira Nick consegue se libertar. Mudanças muito claras de personalidade. Você consegue identificar quando é ela de verdade e quando não é. A gravidade da obsessão que vai aumentando cada vez mais. Até a forma de gesticular. Você vê ela enlouquecer. Se filmes de terror não fossem quase sempre esnobados pela academia, eu apostaria na indicação dela. Agora, se eu fosse obrigada a achar um defeito nesse filme, talvez fosse um pouco a reação do amigo do Bear, que mesmo encontrando o protagonista totalmente ensanguentado e desesperado, parece não levar muito a sério o que ele tá falando, e isso pra mim não é muito crível. Parece que a cena acaba um pouco apressada e perde um pouco da naturalidade que eles estavam mantendo até então. Acho que na vida real, um amigo de verdade teria demonstrado um pouco mais de preocupação, mas esse é um pequeno detalhe no conjunto da obra. Pra mim, não enfraquece tanto o filme assim. Melhor terror de 2026? Olha, pra mim, chamar a Obsessão de melhor terror de 2026 não é exagero, quando se observa tudo que a obra faz além de assustar. Enquanto muitos filmes apostam em sustos fáceis e violência gráfica o tempo todo, Obsessão constrói um terror que nasce das emoções humanas. Seu maior monstro é o desejo de controlar, a incapacidade de aceitar uma rejeição. O longa demonstra o diferencial, a coragem de discutir conceitos atuais como masculinidade, consentimento e relacionamentos abusivos, sem que essas reflexões pareçam forçadas ou transformem o filme em uma lição de moral. A mensagem surge organicamente da própria narrativa, tornando a experiência mais impactante. E você, acha que Obsessão é o melhor filme de terror de 2026? Se você gostou desse vídeo, vai assistir a minha análise da Rhaenyra da Casa do Dragão. Eu acabei de lançar um vídeo sobre. Eu faço uma análise da personagem sobre as 3 temporadas. Tá aqui o link em algum canto da tela. Se inscreve e deixa um like. Beijo! Para americano.